esse assunto que tem criado muitas polêmicas nas redes sociais sobre a minha posição de não querer sair da casa dos meus pais. Ok. Senhor Paulo Trombeta, o seu tio, o que tem a dizer sobre o assunto? Olha, esse é um assunto muito pertinente, que até já tem dado muito trabalho. Mas vamos indo esclarecendo bem essa situação ao longo da conversa, porque esse menino está passado dos limites. Ok, senhor Manuel Trombeta, explique-nos então aqui por que se recusa em sair da casa de seus pais. Bem, como eu já havia dito no tribunal, onde nós estávamos há 2 semanas atrás, os meus pais, quando nós éramos mais pequenos, eles diziam que a nossa obrigação era simplesmente estudar. Nós tínhamos que estudar. E note que quando eu tinha os meus 25 anos, eu estava a tentar aprender alguma profissão. E o meu pai impediu-me, disse que eu não podia ainda aprender nada naquela altura, não podia fazer nada, senão eu poderia ter vício pelo dinheiro. A minha obrigação era estudar. E também naquela altura eu estava a ter fortes sentimentos por uma jovem. Gostava muito dela. Novamente o meu pai impediu-me, dizendo que enquanto eu estiver debaixo do seu teto, a minha obrigação deve ser simplesmente estudar. Isso fez com que eu criasse um vício pelos estudos. Tanto é que eu terminei a minha primeira licenciatura em Engenharia Civil e pretendo fazer mais outras 2 licenciaturas. E nessa altura, com 40 anos de idade, o meu pai acha que já é idade suficiente de eu abandonar a casa dele e refazer a minha vida, mas eu não me sinto preparado para isso. Uma vez que a escola te dá simplesmente conhecimento, mas a escola não te ensina a se virar na vida. Mas uma forma de descobrir se vai dar certo ou não é experimentando sair e viver apenas? Mas nesse momento experimentar é muito arriscado. Muito arriscado, porque nós estamos numa época que o custo de vida está muito alto. Então, eu não me atrevo a se aventurar, sair da casa dos meus pais, experimentar, depois se não der certo, voltar novamente. Mas, Manuel, para com essa história, para com isso. Para com isso. Até aqui você não consegue ficar sério e falar as coisas como deve ser? Isso não é questão de ser aventura, você tem que sair da casa do teu pai. Tens que sair, ouve. Esse teu comportamento está a fazer com que o meu irmão passe mal. Hoje fui obrigado a vir para aqui. Ele não veio por quê? Porque passou mal por causa do teu comportamento. Eu não vou querer perder meu irmão. Você é meu sobrinho, tudo bem, mas eu não vou querer perder meu irmão. Não faça isso. Mas se o tio não quer perder o irmão, eu já disse que quem está incomodado se retira. O pai ele tem salário. Ele trabalha, ele tem salário. Eu não trabalho, não tenho salário. Quem está em condições para sair de casa? Mas por que então que o senhor Manuel Trombeta não trabalha se já é licenciado? Nesse momento, uma licenciatura não vale nada. O nosso país está cheio de licenciados sem emprego. Porque... Já tentou recorrer a alguma vaga do curso que fez? Já tentei, está difícil. O meu tio é testemunha, ele sabe disso, que eu já tentei por vários momentos procurar emprego e não deu certo. Mas assim você acha que isso não é justificativa suficiente para você com 40 anos não sair da casa do teu pai? Mas 40 anos não significa estar preparado, porque até se eu tivesse 16 anos e tivesse possibilidades financeiras, eu tenho a certeza que os meus pais não iam me deixar sair de casa. Agora, só porque eu estou com 40 anos e não tenho possibilidade de querer me tirar fora de casa, eu vou sair de casa, Manuel, não é te tirar fora de casa, você tem que sair de casa e fazer a sua vida. Tá bom, tio. Quando é que você vai ter uma mulher? Quando é que você vai ter um filho? Quando é que você vai começar a assumir responsabilidades como adulto? Mas eu não tenho pressa. Você sabe se eu sair da casa dos pais com quantos anos? Mas eu não tenho pressa. Não, você tem que ter eu como teu tio como exemplo. Eu saí com quantos anos? Mas o tio e o pai são cristãos, vocês não estão a seguir exemplo dos pais de Jesus, porque os pais de Jesus, em momento algum, tiraram Jesus de casa. Manuel, agora, por que eu tinha que seguir vocês? Meu sobrinho, não viva aquele tempo, meu sobrinho.
Você encoraja a mulher a chamar Pacheco depois. Eu não tenho um problema. Não tem problema? Não, vocês podem me chamar todos os nomes. Eu já comecei a notar alguma coisa. Eu tenho que conversar bem com meu irmão e te levar num psicólogo. Porque isso aqui é problema de mente, isso. Isso não é normal. Mas isso não é normal porque se eu estou na casa do meu pai, não é normal como? 40 anos. Mas não é normal como? Os tios, infelizmente, o meu tio e o meu pai estão a me tratar como se eu fosse fruto de uma gravidez indesejada. Isso não é assim, porque o tio sabe até que para a mamãe conseguir engravidar, tiveram que fazer grandes tratamentos. Eu não pedi para nascer, não. Eles é que foram à busca de tratamento. Meu sobrinho, isso não te dá o direito de você querer envelhecer na casa do teu pai. Mano, eu sou filho desejado. Os meus pais, por isso é que os meus pais em casa me chamam de dádiva. Sou filho desejado. Então, para o senhor Manuel, qual é a idade certa para sair, para conhecer a vida fora? Na verdade, até não há uma idade certa. Tudo depende das possibilidades financeiras de cada filho. Há filho com 16 anos, se ele estiver preparado, ele pode sair de casa. Mas há uns com 40 anos, como é o meu caso. Não estou preparado, vou sair de casa, vou aonde? Mas o senhor Manuel tem feito alguma coisa que é para se preparar, pelo menos? O incrível é este. Preparação é estudar, estou a estudar. O incrível é que ele não faz nada. Ok. O meu irmão sempre disse para os seus filhos que depois da formação, todo mundo tem que se retirar e fazer a sua vida. Ele já se formou. Mas a desculpa dele para permanecer em casa é ter mais uma outra formação. Isso não existe. Isso não existe. Manuel, você não conhece o vizinho Latom? Um Latom de Viena, você conhece? Pai, o primeiro filho dele, o vizinho Latom, acho que chamam Rei Mamadas, alguma coisa assim. O primeiro filho dele já saiu de casa. Mas o pai sabe, o tio sabe que nós vivemos numa rua, a nossa rua tem mais de 100 casas, e todos os filhos que vivem naquelas casas, os pais foram morar na lavra. Por que o teu irmão, que é meu pai, também não vai morar na lavra? Você sabe que o teu pai nem precisa de lavra? Não, ele tem uma lavra dele. Sim, tem a lavra dele, mas a lavra dele é para lhe dar o dinheiro que ele precisa, porque você não quer trabalhar para agora na velhice sustentar o teu pai. Você não quer continuar sendo sustentado pelo teu pai. Mas essa é a fase que você tinha que trabalhar para dar para o teu pai. Eu não sou obrigado a sustentar o meu pai. Manuel, respeita o teu tio. Agora estou a falar. Você já falou, te ouvi, agora estou a falar. Você sabe que por ser homem, você tem que ir à luta cedo. Tem que levantar, tem que virar a vida. É isso mesmo. Imagina ainda você, tudo bem, nesse momento você vai ter família, né? Vai ter mulher, vai ter filho. O que você vai fazer para sustentar a tua família? Como você vai lutar, como você vai acordar de manhã cedo pela tua família? Tio, eu já Coloca a mão na consciência. Eu não estou apressado a ter família. Não estou. Então, o senhor Manuel não pensa ainda em ter filhos nem mulher? Não, do jeito que o custo de vida está difícil. O tio tem noção de quanto é que está um bloco? Um bloco nesse momento no mercado. Tu sabes que eu tenho a minha casa? Eu construí a minha casa? Não, o tio quando construiu a tua casa era naquela altura que um bloco era 60 kwanza, o saco de cimento estava por aí 800 mil kwanza. Nesse momento, um bloco está 350 kwanza. Saco de cimento está quase 8 mil kwanza. Um terreno, estamos a falar 2 milhões de kwanza. E tens que ter a sorte. Porque senão você vai comprar o terreno num bairro onde tem invasores. Vão te dar uma surra. Vais abandonar os teus 2 milhões de kwanza e não vais ter terreno nenhum. Não é tempo de eu me dar aventura porque estou a sair da casa do meu pai. E mais agravante, ele até está tudo bem, não quer sair da casa do meu irmão, tudo bem. Até podemos sequer pensar na possibilidade de não insistir. Mas agora há um promenor. Ele não quer fazer nada em casa. Ele está lá na casa do meu irmão, mas não quer fazer nada. Até para comprar pão para ele próprio matar bicha, ele não aceita. Diz que não, eu sou licenciado, eu sou formado, não posso ir comprar pão. Onde é que já se viu isso? Mas não é muita falta de respeito mandar um licenciado ir comprar pão? Enquanto que eu tenho um irmão menor de 11 anos. Quem tem que ir comprar pão? Temos um ouvinte em linha. Alô, boa noite. Com quem e de onde temos o prazer de falar? Fala Fred Lucas. Fred Lucas, bem-vindo ao programa. Obrigado igualmente. Fala a partir do segundo, quando tu. Ok. Então, Fred, o que está a achar do nosso debate? Qual é o seu parecer sobre o assunto? Eu acho que isto é praticamente uma faca de 2 gumes, né? Em certas culturas, acho que há relatividade na coisa.
né? Há famílias que acham normal que os filhos fiquem em casa dos pais numa idade superior, né? Até uns não saem mesmo, porque há certas casas de herança, aquelas grandes casas na qual os primeiros filhos geralmente é que herdam as casas dos pais. E, em outra hora, os pais herdaram a casa dos avós do mesmo filho. Agora, na nossa realidade é um pouquinho complicado, porque aí vem a opinião pública, né? A sociedade em si joga um papel primordial. Do tipo, eu e os meus familiares até podemos estar confortáveis na situação na qual eu me sinto confortável na casa dos meus pais, mas os vizinhos, os primos, os avós, ou seja, toda a sociedade que compõe, todas as pessoas que compõem a nossa comunidade também vão aí a darem um parecer totalmente desconfortável. Por que acontece? Tão logo os filhos notam de que os pais têm possessões, né? Têm competências financeiras, têm dinheiro, eles se acomodam. Na tentativa de que, visto que meu pai tem dinheiro, minha mãe tem dinheiro, tem uma casa grande, tem carros, eles podem me proporcionarem momentos de alegria com ou sem a presença dele, digo, do tratamento físico. Então nos sentimos confortáveis, sem contar de que há a probabilidade de tarde ou cedo todos os bens que a família possui, com o passar do tempo pode escassear. Então nessa perspectiva, o meu contributo, ou seja, o meu ponto de vista, o meu conselho é que, independentemente da situação econômica dos teus pais, é conveniente de que tu, por si só, crie base para que tão logo achares conveniente sair da casa dos pais, good. E não tem uma data prevista, bem que a lei angolana diz que os seres humanos, né, têm a idade adulta a partir dos 18 anos. Não necessariamente que tu saias com 18 anos. Há quem sai antes e há quem sai depois. Há quem sai aos 30, aos 25. Desde que tu consideras que já tens as bases sólidas e pode sair. Em contrapartida, vai dar o caso de que tu saias de casa dos pais, depois de um tempo tens de regressar. E o quarto que noutra hora foi seu, automaticamente será do teu irmão pequeno. Então, ao teu regresso, cria aí uma disparidade, um conflito de interesse entre tu e o teu irmão pequeno. E aí acredito não ser uma maneira boa de sair. Só saia quando tem condições básicas, desde que não passe dos 35 anos, não chega aos 40 anos. O senhor ouvinte acha que os 40 anos é muito, não é? Não é muito. No mínimo, tu és um inválido. És uma pessoa especial. Nessas condições, acredito que não tem como tu sair de casa dos pais. Mas fora disso, então nós temos que trabalhar, né, arduamente para criar condições para sair da casa dos pais. Em contrapartida, tu saindo da casa dos pais, terá a responsabilidade, a tentativa de criar, né, algumas situações na qual tu podes ajudar os outros no agregado familiar. Ok. Muito obrigada aqui, caríssimo ouvinte, pelo seu parecer. Obrigada por acompanhar o nosso programa. Então, voltamos aqui no nosso painel. Tio Paulo Trombeta, o que acha sobre o que o nosso ouvinte disse? Eu vou dizer o seguinte. Se repararmos bem na nossa tradição, cá no nosso país, né, os nossos pais já começam a nos dizer, quando você completar 18 anos, tem que aprender a se virar. Não é te tirar ainda de casa, mas tem que aprender a se virar. Essas palavras dos nossos pais é uma preparação para você poder saber que daqui mais algum tempo, quando você completar essa idade, tem que saber ser homem suficiente para sair de casa, fazer a sua vida, criar a sua família. Isso é que é o certo. Isso é que é o certo. Eu também concordo um bocadinho com o ouvinte disse, né? Mas não é defendendo o que o meu sobrinho tem feito, porque o que ele tem feito é errado. Ele é muito errado. Mas o que o ouvinte disse, pronto, é uma questão de
de algumas famílias, mas num termo geral, nós sabemos que a partir dos 18 anos, nós como homens, principalmente como homens, temos que saber nos virar. Ok. O meu irmão só colocou um limite que é após a formação. E ele já tem a formação. Ele é engenheiro. Ok. Ele sai, mesmo que não encontrar um emprego na sua formação, faz um biscato. Tem muitos miúdos na idade dele que fazem biscato, fazem coisas, fazem para sobreviver, para fazer na sua vida. Sim. O pai dele colocou esse limite mesmo, saiu de casa muito cedo. Saiu de casa muito cedo. Eu até, como vi o meu irmão sair de casa muito cedo, eu segui exemplo também sair. Okay. E hoje eu consegui fazer. Hoje tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho as minhas mínimas condições, porque no outro eu fui ousado e saí da casa dos meus pais. Porque, olha, eu não tinha que te dizer isso, mas, meu sobrinho, você se continuar, você vai morrer pobre. Eu não estou com problema. Vai morrer pobre, meu sobrinho. Não tem um problema disso. O tio e o pai começaram a se virar na vida muito cedo. Porque vocês perderam o vosso pai muito cedo. Eu já disse isso. O meu avô, quando morreu, o meu pai estava com 12 anos. 12 anos, eles não tinham opção, tinham que se virar mesmo, porque o falecido não ia fazer milagre por eles. Agora, eu não. O meu pai vive. A minha mãe vive. Os dois são assalariados, ganham bem. Eu vou sair de casa assim. Vou me aventurar para quê? Se eu tenho o meu pai ali, a minha mãe ali, que ainda podem fazer por mim. O senhor Manuel não vive uma ânsia de ser independente? Não quer ser independente? Na época, com 25 anos, eu tinha esse desejo. Mas os meus pais cortaram. Agora, não é hoje que a vida está difícil, que o meu pai acha que eu tenho que se virar. E logo tenho que sair de casa. E o meu tio sabe que enquanto o meu pai construía a casa, nós também demos cabedal. Nós ajudamos pedreiros. Assim a casa se torna tua também. Mas também tem lá meu esforço. A casa assim também é tua. É nossa. O tio sabe muito bem que até havia momentos que o meu pai não aceitava pagar na totalidade os pedreiros. O meu pai dizia assim, olha, se o teu orçamento é 100 mil kwanza, eu vou te dar 50, não vem mais com ajudante, porque aqui tem lá meus filhos, vão te ajudar. Ok. Então, isso significa que eu também paguei. Manuel, os outros 50 que seria dado para o pedreiro. Manuel, meu sobrinho, não faça envergonhar o sobrenome da família. Eu não quero matar na rua, me apontarem dedo para falar, não, esse é o tio do miúdo que nunca saiu de casa. Não, os tios é que estão a se fazer envergonhar. Nós já fomos no tribunal com o pai, fomos lá. Hoje vemos mais na rádio. E você mesmo no tribunal, você não perdeu o caso? Mas vou sair, vou aonde? A juíza você não perdeu o caso? Não sei por quê. Eu vou sair para ir aonde? Eu não estou a cometer nenhum crime, porque se eu tivesse a cometer um crime, acredito que o SIC já estaria em casa. Vamos fazer o seguinte, quando nós voltarmos para casa, você não vai mais no meu carro. Yeah? Se você vai como, você vai se virar. Eu vou chegar primeiro em casa, vou trocar a fechadura, você vai dormir aonde? Eu quando estudava, eu ia a pé na escola, não é agora que vou ter dificuldade de voltar a pé em casa. E vamos ver se você vai entrar como depois. Eu vou trocar a fechadura. Olha, você se matar, meu irmão, você... o meu irmão não conseguiu vir aqui por causa do comportamento. Se você ama tanto teu irmão, por que não lhes aconselha o casal aí na Lavra? Deixar embora a casa, eu lá com os outros meus 2 irmãos. Meu Deus. É normal, há um ditado que fala que quem evita não é burro. Assim, se o papá deixar a casa, e na Lavra, ele estaria a ser boelo? Não. Estaria sim. Não, estaria a ser boelo como? Estaria sim. Se ele está a lutar pela saúde dele. É normal. O senhor Manuel diz que se sair, não terá onde ir, não é? Sim, vou. Então, não seria melhor dentro da casa ainda dos pais, arranjar já possibilidades que é para quando sair, ter um lugar para viver? Criar um biscato, fazer alguma coisa, filho. Mas, tio, tem biscato nesse momento? Nesse momento, qual é o biscato que tem? Nesse momento que nós estamos a viver. Tem sempre alguma coisa para fazer, vende água fresca, pega carro de mão, alguma coisa, faça alguma coisa, não é vergonha. Assim mesmo o tio acha que o teu irmão gastou tanto dinheiro para a minha universidade e para mim ser biscateiro. Esse não está aparecendo emprego. Vamos esperar, vai aparecer. Já são mesmo 40 anos. Mesmo com 80 anos vai aparecer. Vai aparecer, tio. Vamos ter pressa para quê? Vamos fazer biscato. Isso é estragar a licenciatura. Jesus. Okay. Veja, esse problema que nós estamos a viver. É esse problema que estamos a viver. Um licenciado vai ser biscateiro. O tio acha isso justo? Ele acha algo normal. Mas a sociedade em si reprova isso. E nós estamos vendo que isso é um problema. Por acaso. Onde eu aceitei o convite para vir para aqui na conta do meu irmão é porque eu já estou cansado também.
O meu irmão não conseguiu aparecer por quê? Porque passou mal por conta da situação desse cidadão. Vocês estão a gastar cansaço, porque se vocês se conformarem que eu de casa não saio, esse assunto para. Eu fico em casa, até porque eu tenho o meu quarto, eu não estou a dormir no quarto do papai e da mamãe, eles têm um quarto dele, eu estou no meu quarto. Qual é o problema? A casa não é tua, meu sobrinho. Não, eu também dei cabedale naquela casa. Você já é mais velho, você já é adulto, sai daquela casa, meu filho. Vou sair já, agora que a casa está acabada, vou sair já. Tens que sair. Não faz isso. A tua idade não permite morar na casa dos teus pais. Não faz isso. O papai me fez passar mal naquele. Tio não tem noção. Não tem noção. E aqueles pedreiros trabalhavam muito. Havia momentos que num dia, eles tinham que construir aproximadamente 500 blocos. Complicado. Não tem como, não tem como. Isso eu chamo isso de ingratidão da parte dos meus pais. Isso é muito triste isso. E temos mais um ouvinte linha. Boa noite, com quem temos o prazer de falar e de onde? Alô, está a falar com Edson Dias. Boa noite, Edson, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Então, diz-nos, qual é o seu parecer aqui sobre o assunto? Eu estava com muita ansiedade para ouvir esse debate e acompanhando a publicidade desde a semana passada. Ok. Com relativo a esse debate, antes, porém, quis saber a idade real praticamente do meu irmão aí, que não quer sair da casa, né? Ele tem 40, tá com 40 anos. Tá. Tem filho, tem mulher. Sem mulher, sem filhos. É um baco esse miúdo. Tem mulher ou tem filho, então? Não tem mulher, também não tem filho. Mas, meu Deus, tipo, eu não sei, eu acho que, na minha opinião, a nossa cultura angolana já é de hábito que aos 18 anos, tipo, o rapaz começa a se fazer homem. A idade é a nossa natureza, né? Eu acho que isso é de quase 12, é a nossa cultura angolana. Que aos 18 já começa a procurar forma de sair de casa. Isso. Aos 18 anos de idade. As meninas normalmente vão bater aos 20, 20 tal anos, mas rapazes normalmente a partir de 18. Eu acho que, eu não sei, ele alega porque é casa do pai, porque o pai é que o fez. Até a Bíblia diz que tipo, os filhos, haverá um momento que os filhos há de deixar a casa dos pais. Sim, nesse caso, eu não sei, eu acho que ele está sendo competente mesmo. Eu acho que, os pais que têm que arranjar uma maneira de sair ou vendem a casa. São tipos de filhos que têm idade de matar o pai, às vezes, na minha opinião. Okay. E é porque ele já tem idade de pai e de avó também, mesmo com 40 anos de idade, né? E ele já podia fazer a sua vida há muito tempo. E se ainda, para ele é formado, será que a formação que ele tem, o pai já pagou formação, não é? Então, a formação que ele tem, o pai só pagou, então, eu acho que, a minha opinião é essa. Eu acho que ele tem que sair mesmo de casa. Mas muito obrigada por estar aqui a acompanhar o nosso programa e por dar aqui o seu parecer. Voltamos ao painel. Senhor Manuel, ouviu aqui o nosso ouvinte, o que tem a dizer sobre as suas palavras? Não, eu ouvi e devo dizer a ele que eu não estou preocupado com a opinião dele, porque eu costumo dizer que ninguém vai deixar de viver a vida dele para viver a minha. Cada um vive a vida dele, cada um enfrenta as suas dificuldades. 40 anos não significa que a pessoa está preparada. Ele mencionou a Bíblia fala, tá bom, mas nós sabemos que Jesus vive na casa dos seus pais há mais de 2000 anos. E nunca ouvimos nenhuma complicação, nunca ouvimos porque Deus a se complicar com Jesus, porque você tem que ir, você tem que sair. O único anjo que se atreviu a se tornar independente cedo é Satanás. Agora vamos ver como é que o mundo está. Então a independência também não é boa coisa, porque pode fazer com que o filho se meta num caminho que não dá, porque eu com 40 anos estou sempre a ouvir os conselhos dos meus pais, estamos sempre juntos. Assim que, Manuel, com isso que você falou, assim já, o meu irmão é Deus, você é Jesus, eu já sou Satanás. Você é Satanás? Sim, já que sou Satanás. Sim. Tá bom.
Você não vai no carro do Satanás, você. Não tem problema, eu já disse, eu vou ir a pé. Eu estou sempre a deixar claro que eu da casa dos meus pais, nós, se for para envelhecer junto, vamos envelhecer junto. Ele com cabelo branco na cabeça, eu também com cabelo branco na cabeça. Então, sem filho. O senhor Manuel não pensa em ter filhos nem mulher? Tem pressa, do jeito que o mundo está. Há uma idade para isso, até aos 60 anos acho que já não há possibilidades. Então, que idade é que o senhor Manuel acha que pode ter um filho, arranjar uma mulher? Para nós homens, o homem não entra na menopausa. O homem continua a fazer filho. O homem só deixa de fazer filho ou quando está muito doente, ou quando morre. Só eu, se tiver com saúde até 70, 80 anos e tiver a oportunidade e o desejo de fazer filho, ainda consigo fazer filho sem problema. Ok, então esse é o pensamento. Ainda acha que mesmo com 80 anos pode fazer filho. E assim você acha que qual é miúda, qual é novinha que vai aparecer para querer fazer filho contigo, você que não quer trabalhar, que é pacheco e namora na casa dos pais. E eu quero deixar aqui uma coisa bem clara ao meu tio. Eu mesmo não estou com pressa de ter filho, que é para não se dar o trabalho de sustentar o meu filho. Porque se eu fazer filho com 70 ou 80 anos, até eu atingir 80 e tal anos, também já morrer, ele se vira na vida. Oh, esse é o pensamento do senhor Manuel. Senhor Paulo, sim? Acha que essa decisão do senhor Manuel deve ser algum tipo de educação que o seu irmão deu para ele, ou é mesmo decisão dele? Isso é mesmo decisão dele. Porque a educação que meu pai nos deu, nesse caso, né, não foge muito da educação que ele recebeu. Não foge muito. Mas o meu pai também disse uma coisa: vocês precisam ser formados primeiro e depois sair. E até eu até saí antes da formação. Eu saí antes de estar formado. Eu me formei já na minha casa. Ok. Tá a ver? E a questão dele, eu já disse pro meu irmão, carece de um estudo. Ele precisa de um psicólogo. Precisa mesmo. Ele precisa se consultar, porque isso não é normal. Isso não é normal. Hoje em dia nós estamos a ver miúdos até com 16 anos, já saíram da casa dos pais. Mas ele 40 anos. E você vê a normalidade com que ele fala as coisas. Ele acha tudo normal. Ok. Boa tarde, caríssimo ouvinte. De onde e com quem temos o prazer de falar? Liviana, falas com o Mário. Mário, bem-vindo. Sim, eu quero falar com o senhor que está falando à toa, esse matumbo, burro ao quadrado. Sim. Então, pode dar aqui o seu parecer, estamos a ouvi-lo. Mas esse mais velho, ele bate mesmo bem. Ele está faltando uma boa porrada, está falando à toa, esse não tem nada para falar, sai dali. Ok. Como é que o filho dele vai se virar? Ele vai nascer com 70 e tal anos. Para filho dele se virar. Esse mesmo bate bem. Ok. Então, nosso querido ouvinte acha que 40 anos é uma idade muito avançada e aí ele ainda não quer sair da casa dos pais. Qual é o conselho que dá para ele? O conselho que dá ele é para ele deixar da coisa que ele está a pensar, para ele deixar mesmo disso. Ele tem que fazer já filho, senão vai morrer tipo Manu Chaba, vê se não deixa nada. Vai entregar tipo Manu Chaba, vai para uma boa porrada, esse que é a que cadeia. Ok. Senhor Mário, muito obrigada por estar aqui a ouvir o nosso programa, o nosso debate. Obrigada por nos acompanhar a partir de Viana. Já agora um abraço a Viana. Então, nossos queridos convidados, ouviram aqui o nosso querido Mário. Certo. Ele falou aqui, deu aqui o seu parecer. O que é que vocês têm a dizer sobre o assunto? Concernente ao que o senhor Mário falou, eu acho que é uma coisa que eu não pensei. Agora começo a pensar na possibilidade. Ele precisa de uma surra para lhe trazer a visão e depois ele desaparecer da casa do meu irmão. Acho que é isso que ele precisa. Seu Manuel, o que achas? Eu só acho que o meu tio e os meus pais estão a ser muito precipitados. Muito mesmo. Muito precipitado. E com relação ao que o ouvinte acabou de dizer, essa é a opinião dele. Eu devo respeitar. É o ponto de vista dele. As opiniões têm que ser respeitadas. E primeiro agradecer por ele ter ligado, né? Isso. Significa que ele está atento à rádio e é um ouvinte
assíduo, que se calhar tem ligado e vai continuar ligado. Mas a minha posição é essa. Eu não tenho pressa de sair da casa dos meus pais, não. Nós somos de Catete, o meu tio sabe, e nós de Catete gostamos mesmo de ficar na casa dos nossos pais, envelhecer mesmo com os nossos pais. Tanto é que na nossa rua, só 2 vizinhos é que compraram terreno lá. Senão, de resto, aí vivem na casa de herança. Então, eu não sei por que nós estamos aqui tanto a insistir nesse assunto. 2 semanas atrás estávamos no tribunal, hoje na rádio, toda hora o mesmo assunto. É só eles se conformarem que eu de casa não saio, porque aquela casa também, parte me pertence, por causa dos esforços que eu fui fazendo para reconstruir aquela casa. Mas os meus pais têm que me aguentar. Todos os gastos monetários não foram dados pelo seu pai? A casa não pertence ao seu pai? Não, a casa é do meu pai, mas eu também tenho um direito sobre aquela casa. Por ser filho ou por ter ajudado? Eu me sacrifiquei muito, trabalhei junto com os pedreiros naquela casa. O meu tio nem acompanhava isso. Isso não passa mais do que na tua obrigação. Você é filho, você já não dá nada em casa. Já não dá alimentação, não dá nada. Então o que você tem que fazer é trabalhar mesmo para compensar o esforço que teu pai fez por ti. E agora, nesse momento, querem me chotar de uma casa que também me pertence. Não é querer te chotar. É usar o dever. É teu direito, teu dever sair da casa, porque você já tem idade suficiente. Não, então... Tem que sair. Não, então os pais não podem obrigar os filhos a passarem a ajudar a construir a casa ou tudo muito mais, porque amanhã o filho vai ter que sair, abandonar aquela casa, e como é que fica? Ele também deu o cabedal lá, trabalhou tanto, e o tio sabe que o trabalho que os pedreiros davam para aquela casa. O pai, quando comprou aquele terreno, primeiro que aquilo era uma lixeira, nós tínhamos que todos os dias acordar 4 horas para ir deitar, transportar o lixo para um outro lugar. Nós fazíamos. O meu pai contratou os pedreiros. Os pedreiros não tinham ajudante. Nenhum pedreiro que veio na nossa casa trabalhar veio com ajudante. Eu, como primeiro filho, sempre fui o ajudante de todo prestador de serviço lá. Agora, hoje, a casa está bem acabada, bem bonita, porque tenho que sair de casa porque estou preparado. Mas o senhor Manuel não acha que já desfrutou muito do tempo que trabalhou? Aquele pouco tempo que trabalhou, já não desfrutou? Dos 0 aos 40 anos não é muito. A nossa casa praticamente só ficou concluída há 8 anos atrás. Não desfrutei nada. 8 anos atrás, eu estou praticamente há 8 anos a dormir num quarto mosaicado. Porque era chão, aquilo não é chão bruto, era chão com areia. Okay. Manuel, mas você é amigo do vizinho Latão, você conversa com ele. Pede seu conselho. Já que você não quer ouvir conselho do teu pai, do teu tio, do restante dos familiares, peça pelo menos o vizinho Latão, ele vai te aconselhar. Mas cada um vive a sua vida conforme ele acha que tem que ser vivida, porque se fosse assim todos nós devíamos viver da mesma forma. O vizinho Latão decidiu fazer isso, não significa que ele está certo. Nós estamos apenas em posições diferentes. Essa é a minha posição, aquele foi a posição dele. Eu não estou errado, nem ele está errado. Cada um está a levar a sua vida da forma que ele acha ser certa. Está difícil a situação. Eu já não sei como é que vamos resolver isso. Já fizemos ameaça, já falamos de tudo. Está difícil resolver essa situação. Nada resolve. Nada resolve. Temos mais um ouvinte em linha. Boa noite. Com quem falamos e de onde fala? Boa noite, boa tarde. Fala com o Profeta da Rampa, diretamente do Rocha Pinto. Boa noite, Profeta. Seja bem-vindo. Qual é a sua opinião? Eu tenho uma pergunta para esse senhor, o filho, né, que não quer sair da casa. Eu gostaria de saber se ele tem possibilidades para poder viver sozinho, mas ele é que não quer. Ou ele não sai da casa dos pais porque não tem possibilidades. Bem, eu não tenho possibilidade, porque a única coisa que eu tenho é só a minha formação acadêmica, só. Obrigado. Você, como é que você compra as suas roupas? Como é que você sustenta os seus vícios? Bem, as minhas roupas, algumas são aquelas roupas que o meu pai usava e deixou de usar. Eu pego, levo no alfaiate. Não, meu irmão, calma só, desculpa. Tá vendo? Às vezes nós temos que ter a capacidade de pensamento, tá vendo? Todo mundo sabe que o filho
tem uma certa idade para sair da casa dos pais. E a responsabilidade não é filho, tá vendo? A responsabilidade não é você ter filho para poder sair da casa dos teus pais. Porque os nossos pais, como é que eu posso dizer, são responsáveis por nós, né? E depois nós como filhos, depois nós pais se tornam a nossa responsabilidade, e é isso que você tem que fazer. A tua idade já não é para estar mais na casa do teu pai, jovem. Ok. Tá vendo? Procura conversar entre família, vão juntar um dinheiro, vão te alugar um quartinho. Procura fazer de estado, meu irmão, nem sempre a escola é que vai nos dar boa vida. Isso. E a irmão tenta ainda caminhar, talvez as coisas não estão a dar certo na tua vida, é porque você sempre está grampado mesmo na casa do velho. É isso que eu, como diretor, lhe aconselhar. Vai, faça um biscoito, faça alguma coisa, filho. Muito obrigada, nosso profeta. Obrigada pelo seu parecer aqui, obrigada por estar conectado à nossa rádio, principalmente ao nosso programa Debates Rocha Pinto. Muito obrigada, continuação de uma boa noite. Voltamos aqui no painel. Então, tio Paulo, estava a falar? Sim, eu estava aí a responder o ouvinte. Né? Dando ênfase naquilo que ele estava a dizer. O meu sobrinho só precisa acordar para a vida. Ok. Só precisa acordar para a vida, ele precisa pensar e repensar, precisa tentar se organizar, precisa fazer alguma coisa. Eu quando saí da casa dos meus pais, eu também não tinha as condições que tenho agora. Eu também não tinha o emprego que tenho agora. Hoje eu sou chefe, comando uma equipe, eu trabalho para alguém e também tenho pessoas a trabalharem para mim. Ok. Mas isso tudo partiu do princípio de eu sair da casa dos meus pais tão cedo e começar a me virar. Para conseguir ter alguma coisa hoje. Porque a questão não consiste só em ele não sair da casa do meu irmão. Isso quer dizer que quando ele um dia tentar sair ou pensar sair, vai ser tarde, porque ele não vai ter bases, não vai ter coisas suficientes para se manter lá fora. Ok. Então a maior preocupação não é ele sair da casa do meu irmão, a maior preocupação é ele. Saber ser homem, saber lidar com as dificuldades da vida, é coisa que ele não sabe. Até comprar até pão ele não aceita, porque diz que é formado. Ok. Imagina se ele estiver sozinho na casa dele, vai conseguir comprar pão? Não vai. Então tens que acordar para a vida, meu sobrinho. Tens que acordar para a vida. Mas o tio, o pai, a mãe, estão só a se estressar tanto tempo, estão só a se estressar muito comigo, por que então? Não é questão de se estressar, meu sobrinho. É questão de você sair e aprender o que é a vida. Mas é normal eu continuar na casa dos meus pais, qual é o problema? Mas tá bom, mesmo que você continue na casa do teu pai, pelo menos faça alguma coisa, filho. O tio não costuma ver novela, tem uma novela aí que terminou, nós em casa víamos muito essa novela, Terra Amarga. O Demir saiu da casa do pai dele, não foi o pai dele que morreu, ele continuou na casa do pai dele. E você quer imitar a vida do outro? Então as novelas que andam vêm em casa é para quê? Para aprender que é tio. Mas você na novela só aprende coisas negativas. Mas isso é negativo, o facto do pai morrer e deixar o filho é negativo. Por que você também não imitou ainda naquele filme que nós assistimos a semana passada Entre Família? Do senhor, do filho que abandonou a casa, foi fazer a sua vida. Mas o que ele aconteceu lá frente? Ele morreu, mas ficou rico. Mas ficou rico, não ficou rico? Não ficou rico. O que adianta eu ficar rico e depois morrer? Vale a pena continuar pobre, mas viver por muito tempo. Não adianta eu... Na casa do teu pai. É normal, tio, é normal, isso não tem problema. O tio e o pai só precisam se conformar. Qual é o problema? Você sabe, com esse comportamento você vai matar o teu pai? Mas vou lhe matar como? Tá bom, o teu pai não veio por quê? Ele não veio porque estava aí numa sentada familiar. Não é sentada familiar, você sabe que não é, para de mentir. Você sabe que não é sentada familiar. Você sabe que o teu pai passou mal por conta das discussões que vocês tiveram antes de virmos por aqui. Mas então se o pai está a ver que não está a dar certo, está a insistir na mesma tecla, por quê? Tem que insistir porque a casa é dele, filho. A casa é dele. E você precisa ser homem. Nós estamos aqui a repetir. Os ouvintes que estão aqui a ligar, estão a falar a mesma coisa. Nós aqui dentro estamos a conversar a mesma coisa. Filho, seja homem. Acorda para a vida, filho. O que está a me doer é que só está a me pedir para ser homem logo que a casa acabou. Porque naquele tempo eu praticamente era mulher. Não me deixavam sair de casa. Agora a casa acabou, tinham que ser homem.
Não, você não vai dar certo. O senhor Manuel deu aqui o exemplo da novela Terra Amarga, que por acaso muitos dos nossos ouvintes já assistiram. E disse que o senhor Demir, que vivia lá com seu pai, ele viveu lá até o falecimento de seu pai. Mas dentro da casa de seu pai ele também trabalhava. Por que o senhor Manuel não segue o exemplo do Demir nesta vertente, trabalhar mesmo dentro da casa dos pais? Não, eu quero fazer isso, só que o que acontece? Nós estamos num país onde uma licenciatura já não é nada. Esse tempo, quem é licenciado numa única coisa é equivalente a um técnico médio. Então, eu sou engenheiro civil e no país quase que não há obras. Então, eu pretendo fazer uma outra licenciatura para ver se com duas eu consigo fazer alguma coisa ou abrir um negócio, alguma coisa assim. Então, eu só espero que os meus pais tenham mais paciência para comigo, porque não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. Então, é uma questão de paciência. Os meus pais não podem olhar para mim e me verem como adversário, porque já está com 40 anos, obrigatoriamente tem que sair. Não se tira um filho de casa, assim. Mas quando um filho já é adulto, já não é responsabilidade dos pais, não é isso? Mas os pais têm que ter a responsabilidade de educar o filho com essa vertente. Eu estou a educar o meu filho, lhe preparar para a vida adulta, para os desafios de lá fora. Agora, quando os pais não fazem isso e querem exigir isso, não dá certo. Porque com 25 anos, imagina o meu irmão que está com 11 anos, o meu irmão caçule está com 11 anos, aquele miúdo não lhe deixam fazer nada. E o meu tio sabe que às vezes até para ir comprar pão, o meu pai e a minha mãe acham que eu é quem devo ir, porque ele ainda é criança, com 11 anos. Assim não estão a criar também um filho que amanhã não vai aceitar sair de casa com 40 anos. Realmente. Mas você não sente vergonha do teu primo Fernando? O meu primeiro filho, Fernando, você não sente vergonha dele? Não precisa. Quando vocês saem juntos, só ele que paga a conta. Quando vocês estivessem aonde, só ele que faz. Você não tem vergonha disso? Eu não sinto vergonha, tio. Vou sentir vergonha. O Fernando ainda não tem 18 anos. Mas o Fernando já trabalha. E o Fernando já está com planos de sair de casa. Siga o exemplo do teu primo. Esse é problema dele. Ele se emocionou, saiu cedo, deu certo. É problema dele, tio. O facto dele de dar certo com ele não significa que vai dar certo comigo. Mas você já tentou? O tio tem que entender que não existe uma fórmula humana que se aplica a todos os casos. Não existe, porque se fosse assim a vida seria perfeita. Mas eu perguntei, você já tentou? Pelo menos tentar. Se nós ouvimos bem o que o primeiro ouvinte disse, ele disse é complicado quando um filho sai de casa e amanhã não dá certo, depois volta. Aquele quarto que era dele, depois já encontra lá outra pessoa. E depois o tio sabe que a família da minha mãe tem o péssimo hábito de vir nos visitar toda hora. Uns vêm para ficar 2 semanas em casa. Eu assim, se sair aquele quarto, vai vir já uma tia querer ficar aí. Agora eu vou, não dá certo, quando eu voltar, como é que fica? Se já ocuparam o meu quarto. Mas pelo menos você tentou. Vamos compreender e entender que pelo menos você saiu para tentar a vida, não deu certo, voltou, a mãe vai tentar novamente, porque... Mas o importante é tentar. É tentar. Né? É isso que se diz. Mas também o ditado... É isso que se diz. Quando você cai, o mais importante é levantar, não é permanecer no chão. Ok. Temos mais uma chamada em linha. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Com quem falamos e de onde boa noite. João Paulino Padrasto, Padrasto Tribal. Oh, João, seja bem-vindo. Eu estou aqui a acompanhar esse debate. Creio que... Ele é profeta, será? Não o é. Jovem o senhor de 40 anos. Não é profeta. O sair de casa, né? Por mim, é normal, né? Tendo 40 anos, é normal. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Mas já dizer que ele está falando, no mínimo esse tipo, não sei, né? Esse coisa de matar o pai dele amanhã. Como é que ele está falando? Era mulher, porque ajudava os pedreiros a caçar água. Agora, como a casa está feita, é que só me tenho que fazer algumas coisas de casa. Não, ele está errado. Ok. Porque ele é muito, não sei, né?
Ontem por mim mesmo, o pai dele ouvindo de mora a casa e comprou aquele outro sítio. Ok. Porque nada, esse nunca vai desenvolver na vida dele. A licenciatura não é tudo. Tudo bem que é um avanço na nossa vida, mas não é tudo. E vou ficar uma ali, complicado. Então qual é o conselho que o senhor João deixa para este jovem? Para esse jovem, que se apoia no nome dos pais, que responda a sua vida, que tal, na normalidade. E até esquece mesmo a casa do pai na casa dele. Isso. Até ir comprar pão não aceita, porque é licenciado. Então ele não come pão. Assim é complicado. Assim não está ajudando nada, só está prejudicando o pai, vai matar o pai da vez que amanhã. Isso mesmo. Olha, muito obrigada, senhor João, por estar aqui atento à nossa rádio, ao nosso programa Debates Rocha Pinto. Obrigada pelo seu parecer aqui. Voltamos ao painel. Senhor Paulo, tio Paulo, ouviu aqui o nosso querido ouvinte. O que acha do que ele disse? Eu até já nem vou saber te responder o que é que eu acho do que o ouvinte falou, porque é o que estamos aqui a lutar esse tempo todo. Estamos a lutar aqui dentro do painel para poder explicar a esse senhor que ele precisa ser homem, precisa crescer, precisa sair. Porque ele não está a ver gravidade na coisa agora, porque o meu irmão não morreu ainda. Isso. Ele não está a ver gravidade nisso, porque a pessoa com pensamento, com discussões, não vive bem. Não vive bem. O meu irmão é capaz de apanhar um AVC e morrer por conta do comportamento do seu filho. Ele só precisa parar, compreender as coisas e sair para a vida. É só isso que ele precisa. Porque o meu irmão não vai parar dele amar como filho. Nós como família, eu como tio, não vou parar dele amar como sobrinho. O amor é sempre incondicional, é sempre o mesmo. Mas ele precisa sair e fazer a sua vida. Olha, e você precisa saber, Manuel, você precisa saber que se você sair, vai fazer a sua vida, se você crescer, nós vamos te amar mais. O amor vai aumentar. Se era 100, vai ser 150. Então aí vai ser já por causa do dinheiro. Não por causa do dinheiro, porque você tem que sair e vai fazer a tua vida, filho. Sim, porque nesse momento até, eu só estava me tirar de casa, é porque não trabalho mesmo. Porque se trabalhasse, tivesse a ganhar bem, eu podia envelhecer naquela casa e nunca seria visto, nunca devia ser visto como um problema. Manuel. O tio tem que ir aqui Manuel, na cidade, cidade. Você acha que o teu pai só vai te amar mais por causa do dinheiro? Então, e você está na casa do teu pai por quê? Nem por causa do dinheiro, das condições que ele tem? Não, eu não estou lá só por causa das condições. É porque ali é casa do meu pai. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele não vai deixar de ser meu pai. Nós vamos continuar a ser filhos. E o mesmo acontece contigo, com dinheiro ou sem dinheiro, nunca vai deixar de ser teu pai. Mas você vai ter problemas sérios, vai continuar a ter problemas se você continuar na casa do teu pai. Mas se você sair, o amor será outro. O tio, o meu pai, a minha mãe, é só que estão a criar tanto problema. E de tanto criar esse problema, nós praticamente estamos a sujar e manchar a reputação da nossa família. Olha, já fomos parar no tribunal, vamos parar na rádio, amanhã não sei se vamos ir para onde. Muito sinceramente, eu já não sei o que falar para o meu sobrinho. Me deixam só em casa. Já não sei o que falar para o meu sobrinho, porque eu pensei que se calhar... Eu já dei a sugestão. O meu quarto, a janela está para a rua. Então, eu conversei com meu pai, que dá muito bem, que é para abrir aquela janela sem uma porta. E eu entro quando eu estou a vir em casa. Não entro mais no quintal. Chego porque aquela porta dá acesso à rua. Estou na rua, estou no meu quarto. Se o problema é minha presença, tá bom, vão deixar de me ver no quintal. Mas ainda assim estaria a viver debaixo do teto da casa do seu pai. Não, aí já não. Eu estou na rua, entro, o meu pai nem vai dar conta que eu entrei. Mas o quarto pertence à casa do pai ou não? Não, aquele quarto também me pertence por causa do sacrifício que eu fiz enquanto estávamos a construir. O que você está a precisar é um bom cultivo. Você está a precisar vender a casa com você lá dentro. Isso não vai dar certo, tio. Você está a precisar disso. A pessoa que comprar aquela casa vai ter problema grande. Problema com o quê? Se a casa não é tua? Vai ter problema grande. Com o quê se a casa não é tua? A casa também me pertence. Mas é isso aqui. Eu vim aqui com o intuito de que se resolver algo.
fora porque o tribunal deu lá o que tinha que dar e nós respeitamos. Mas como você não quer cumprir, não quer obedecer com o veredito que deram lá no tribunal, então agora nós temos que ir o punho duro. Eu acho que vai se resolver alguma coisa. Tá bom, nós vamos esperar para ver. Mas eu também de casa não saio. Eu estou sempre a dizer que de casa eu não saio. Eu não pedi para me nascerem. Não pedi mesmo. Nenhum filho aqui pede para lhe nascerem. O pai e a mãe sentaram e decidiram fazer filho. O tio sabe que a mãe estava com problema de alcançar. Foram até nas igrejas, na Namíbia e tudo. Estavam a procurar ter filho. Então agora tem que eu acho que nesse momento acho que esse foi o maior erro. Procuraram tanto um filho que acabaram por encontrar um pai, não um filho. Porque a idade que você tem a morar na casa do teu pai, você já não é mais filho, você é pai. Pai do teu pai. Mas lá na nossa rua, quantos estão nessa situação? Quantos? Mas agora você quer viver o que os outros vivem. Mas estão todos nossos estão todos nossos conterrâneos no Decatete, não há problema. Mas cada um tem vida própria, cada um faz o seu futuro. Agora, por que quando é para mim sair de casa, o tio tem que buscar exemplo do primo fulano, mas quando é para mim continuar em casa, dar exemplo dos nossos vizinhos, o tio fala que cada um tem vida dele. Porque você continuando em casa com essa idade não é o correto, não é certo. Mas é assim, tio, quando uma coisa não está a conseguir resolver, deixam conforme está. Mas o senhor Manuel não acha que já está na hora de dar um neto aos seus pais, dar-lhes o prazer de desfrutarem, de ter um neto, uma neta? Já não é hora? O problema é quem vai cuidar desse neto. Esse é o maior problema, porque do jeito que a vida está difícil, fazer filho é complicado. Eu acho até que o meu pai também só está a tomar essa decisão de me tirar de casa por causa do custo de vida que está alto. Só. Porque ele está a ver que sustentar 3 filhos, se um sair, fica 2, fica mais fácil. Mas, Manuel, sabe que para o teu pai isso não é problema? Então, pelas condições que o teu pai tem e pelo status social que a tua família em si tem. Você sabe que isso não é problema. Não é problema te sustentar a vida toda, não é problema. Então, e nunca estamos a insistir não é problema e nunca foi problema e nunca vai ser problema. Mas o único problema é que você precisa ser homem. Você precisa acordar para dar sequência do legado da tua família. Mas eu não sou o único filho, tio. Mas você é o único filho. Mas você é o único filho que não trabalha, o único filho que ainda está na casa do pai, o único filho que não quer sair da casa do pai com 40 anos. Mas isso é normal, tio. Nas famílias, então não falam que na barriga é lavra. Se barriga é lavra, tem os filhos que vão trabalhar, tem os filhos que por má sorte da vida não vão conseguir trabalhar. Porque nem todo mundo nessa terra vai morrer trabalhando. Uns vão ter que trabalhar, outros não. Eu infelizmente, estou na lista dessas pessoas que até o momento não têm trabalho. Vou fazer como? Consegue-se perceber que, afinal de contas, eu acho que é uma questão patológica. Okay. Acredito que seja isso. Porque não é normal. Não é normal alguém se consciencializar que é a pessoa que não vai trabalhar. Isso tudo por quê? Isso tudo é por causa das coisas que ele tem tido em casa do meu irmão. Ok. Ele está lá no seu quarto com ar-condicionado, tem zap fibra, tem tudo em condições. Quando ele precisa ir lá para as pessoas, ainda leva o carro do meu irmão. Isso tudo lhe deixou no conforto. Então, se o tio Paulo acha que se o pai parasse de dar todas as regalias ao seu filho, talvez ele mudasse de comportamento? Acredito que sim, porque ele poderia querer encontrar um refúgio para sobreviver. Ok. Porque só entrar em casa, dormir e acordar não é suficiente para uma pessoa se manter no mundo. É verdade. Até comer, não come em casa, se vira. Você vai fazer como se vira. Eu acho que se começar a usar o punho agora, ele vai conseguir compreender o que é que nós estamos a querer dizer na verdade. Mas a família já reuniu, já conversaram sobre o assunto, já falaram sobre isso? Se nós até o tribunal já fomos, imagina a reunião entre família. Se até o tribunal já fomos, imagina a reunião entre família. Mas estão sempre a insistir na mesma... Sempre a insistir, tio. Vocês também, tio, vocês estão com muita vontade de me tirar de casa. Mas você não quer mudar, meu sobrinho? Não, eu não. Estás confortável? Eu estou bem. Estás confortável? Estás bem? Sim. Isso de querer se virar na vida, sair cedo de casa, querer manter, tio, isso também dá problema. Foi há 2 semanas atrás que houve uma reunião aí familiar lá em casa. O tio lembra? Lembro, sim. Do primozito
que a mulher lhe rebentou um garrafão na cabeça. Ele saiu de casa porque tinham que manter, porque pensou que estando com a mulher dele ia ser já bem tratado. Não é a própria mulher que quase lhe estragou a cabeça. Então, tio, eu prefiro aturar a falta de respeito do meu pai, da minha mãe, do que aturar a falta de respeito de uma mulher que eu vou ter que acordar 4 horas para ir trabalhar e depois quer me rebentar garrafão da cabeça. Não. Opa, sinceramente eu estou esgotado. Sim, eu já disse que de casa dos meus pais eu não saio. Então uma decisão já tomada. Está tomada, não saio. Não há regresso, não há retorno. Não saio. Se o meu pai está incomodado, meu pai tem lavra. Eles têm lavra, eu vejo os outros vizinhos abandonaram a casa com os filhos, vão na lavra. Às vezes, de vez em quando, uma vez ao mês, vêm, trazem alguma coisa para os filhos e voltam. Uhum. Agora, só os meus 2 pais, até não sei se isso é cabeça dura ou é como. Uhum. Só os 2 é que não estão conseguindo sair de casa. Outros vizinhos já foram embora, eles aí até, praticamente os amigos dele agora são as crianças. Temos agora um ouvinte em linha. Olá, boa noite. Com quem falamos e de onde temos o prazer de falar? Boa noite. Boa noite. Arnaldo Fumaça é o meu nome. Okay, vivo no bairro Rocha Pinto e estou acompanhando o debate na Rádio Rocha. Ok, Arnaldo, qual é o seu parecer sobre o assunto? O meu conteúdo sobre esse tema é o seguinte. O jovem disse que tem uma licenciatura e no nosso mercado já não se trabalha mais com uma licenciatura, está muito difícil. Isso. Há um provérbio que diz, se com um você não consegue, com 2 você não vai fazer nada. Uhum. Você tem que sobreviver com um para poder você suprir com 2. Então, ele quer fazer a segunda licenciatura. O que eu faço? Uhum. Uma mensalidade na universidade está 45 mil kwanza. Pega esse dinheiro, tira uma carta de condução. Aí ele pode começar a trabalhar como motorista. Uhum. Uhum. E também tem curso de empreendedorismo, tem venda de saldos na rua. Ele pode pegar esse dinheiro que ele quer fazer a segunda licenciatura, comprar roupa e revender no bairro. Ok. E com esse dinheiro consegue alugar um quarto. Um quarto, acredito que mês é 10 mil kwanza. É 10 mil kwanza, ele aluga 6 meses. Ou o pai dele ele aluga 6 meses, como alguns pais têm feito, né? Assim, os filhos que não têm condições, pai alugam 6 meses. E para filho, já te dei 6 meses, outros 6 meses você se vira. Ele sai com ainda sai com a esposa e filho. Ele não, ele só vai sair sozinho com roupa dele, mais chinela dele. É isso. Tá vendo? Agora, a casa do pai dele não deixa de ser herança. Epa, que diabo seja surdo. Quando o pai morrer, vão entregar a mesma casa nos filhos, a casa vai ser vossa. Agora, enquanto o pai está em vida, sai e deixa lá os pais a viverem na velhice dele. E essa é a minha opinião. Obrigado. Ok, muito obrigada aqui o nosso querido ouvinte Arnaldo. Obrigada por estar aqui a acompanhar o nosso programa. Voltamos aqui ao nosso painel. Senhor Manuel, ouviu aqui o conselho do nosso querido ouvinte Arnaldo. Não mudou de ideia ainda assim? Bem, eu ouvi atentamente o conselho dele, mas a minha inquietação é o seguinte: eu já venho a me virar, a lutar com a vida, mesmo estando na casa dos meus pais. Eu já disse aqui desde o princípio que eu sofri, eu me sacrifiquei para que aquela casa também chegasse aonde está. Embora eu não injetei valores, mas usei a minha força para poder ajudar os pedreiros e tudo muito mais. Havia momentos que às vezes nós em casa tínhamos o lema de refeição única. Refeição única, só tínhamos direito às vezes ao almoço, porque o meu pai tinha que injetar o dinheiro para a obra. Eu me sacrifiquei, aquela fase passou. Hoje a casa está acabada. Tá bom, eu tenho que sair para ir me virar. Vou enfrentar mais outro sofrimento, de novo. Não basta aquele que eu já enfrentei na casa dos meus pais. Então que o senhor Manuel tenha medo de sair fora e encontrar os problemas da vida. Porque eu já não quero voltar a passar aquilo que eu passei.
Nós dormíamos mal, nós dormíamos num quarto só assim de areia. Nos sacrificamos até que acabamos a casa. Hoje a nossa casa está totalmente acabada. Temos aquelas mínimas condições. Isso. Agora eu tenho que abandonar, abrir mão de tudo isso, porque tenho 40 anos, tenho que alugar um quarto onde não tem as condições que o meu quarto tem. Vou continuar a sofrer novamente. No mínimo, então eu nasci para sofrer. Quando é que eu vou começar a usufruir daquilo que eu sofri no passado? Mas o senhor Manuel não acha injusto para o seu futuro filho tê-lo com 70 e tal anos e quando assim o senhor falecer, deixá-lo a viver, enquanto o senhor viveu até aos 40 anos na casa de seu pai, usufruindo de tudo quanto é bom? Não seria melhor também dar essa oportunidade ao seu filho de ter um pai que preste a devida atenção para ele? Sim, mas o tempo que eu tinha que pensar assim já passou. Porque com 40 anos, já não é época de eu pensar assim. Eu, felizmente, até eu nem penso em fazer filho. Okay. Não penso em fazer filho. É uma decisão também minha, por causa do custo de vida. A cada dia que passa a vida se torna mais difícil. Então, eu prefiro não fazer filho para não fazer ninguém sofrer. Ok. Estamos aqui então debatendo o assunto. Com quantos anos então é que um filho deve sair em casa dos pais? E temos aqui os nossos queridos convidados Manuel Trombeta e o Paulo Trombeta, que é o tio do nosso querido convidado, que se recusa em sair em casa de seus pais. E vamos agora para um momento de música com Cláudio Malone na técnica e sonoplastia. Cláudio. E o nosso tio Paulo Trombeta, que vieram aqui então tentar resolver essa situação. Ao nosso querido Manuel Trombeta, com o conselho que os nossos ouvintes deixaram aqui, com tudo que se abordou aqui, pedimos que chegue em casa, reflita, pense um pouco. Vai estar num momento que ninguém vai te ver, então aproveita a pensar, aproveita a refletir sobre esse assunto. O nosso tio, esperamos tê-lo ajudado de alguma forma, esperamos que a nossa rádio tenha feito alguma mudança neste caso, neste assunto, e pedimos que ele mude de ideia, de comportamento. E se fizer isso, nosso caro Manuel Trombeta, as nossas portas estão abertas, a porta da Rádio Rocha Pinto está aberta para recebê-lo novamente e dar aqui a boa notícia que muitos querão ouvir e muitos estarão aqui prontos para ouvir esta notícia. Então terminamos aqui, uma boa noite, as últimas considerações, beijinhos, para quem vão? Bem, eu mando abraços para o meu pai, Manuel Trombeta. Isso. Embora nessa situação tensa que a família está a viver, mas ele nunca vai deixar de ser o meu pai. Então mando um abraço para ele, para os meus irmãos e para a minha mãe. Isso. Eu mando um abraço ao meu irmão, rápidas melhoras, né? Um abraço ao meu próprio sobrinho que está aqui. Ele também merece, embora sendo mal comportado, mas merece. Mando também abraço aos meus colegas, o Mauro, o vizinho Latom também, mando abraço. Isso. E para toda a vizinhança do lado do bairro. Ok, muito obrigada. Esperamos aqui ter ajudado vocês. Então você aí, nosso querido ouvinte que está do outro lado, continue ligado no programa Debates Rocha Pinto, que temos aqui o nosso convidado numa rubrica Agenda. A nossa rubrica Agenda trará para vocês o tema falta de técnicos de segurança nas empresas.